Boa noite, eu sou Magno Rocha. Este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa nós temos um convidado especial, que é o pastor Domingos Vieira. Eu saúdo o irmão com a paz do Senhor. Obrigado. Que Deus lhe abençoe, que seja bem-vindo. Obrigado. É que nós vamos aqui falar sobre a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, Sim. logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estamos de volta. Agora convido você, eu e meu irmão aqui, o pastor Domingos Vieira, nós vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos o programa de hoje, que vamos falar a respeito da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, nós te adoramos por esta oportunidade. Oportunidade essa, Pai, que nós vamos falar da bendita esperança da igreja, que é a volta de vosso Filho amado. Que o Senhor abençoe este programa, abençoe o teu filho, que hoje veio aqui, Pai, para nós juntos nós falarmos um pouco, esclarecer para as pessoas sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tudo seja para a honra e a glória do Senhor, é o que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo mais uma vez, obrigado, pastor Domingos Vieira. Que o Senhor possa se apresentar aí, para o nosso público aí. Sim, eu sou o pastor Domingos Vieira. Estou aqui muito feliz com o convite que eu recebi, né, da pessoa do nosso irmão também, Carlos Sérgio, né, para participar hoje desse programa, que para mim é uma honra falar do maior acontecimento que em breve toda a humanidade vai testemunhar, que é a volta do Senhor Jesus. Pois bem, pastor Domingos Vieira, nós sabemos que a volta de Jesus é a esperança central da igreja. Aqui nós podemos esperar cura, nós podemos esperar salvação, uma pessoa da nossa família se converter, mas o que vai solucionar os anseios da igreja é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos levar ao céu e depois voltarmos para a terra e vivemos aqui eternamente. Vou lhe fazer aqui algumas perguntas a respeito da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero perguntar ao Senhor o que é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí baseado em Atos 1, verso 9 a 11. Bom, esse evento, como eu já falei antes, vai ser o evento mais importante de toda a história da humanidade, né? E nós temos a grande expectativa de estarmos, né, nesse momento todos unidos com a igreja na hora do arrebatamento, né? Porque aqui em Atos, né, no capítulo, se não me engano aqui, deixa eu ver aqui, no capítulo 1 e o versículo 9, né, nós temos, né, visto o que aconteceu no momento em que Cristo volta, volta para a casa do Pai, para o céu, né? Então, e a própria palavra diz que do mesmo modo que estas pessoas testemunharam a ascensão dele aos céus, ele também voltará da mesma forma, né, com grande glória e nas nuvens, né? Então essa é a nossa esperança, qual? Que nós em breve estaremos todos sendo levados para a nossa passagem, porque a gente não iremos morar no céu, assim diz a palavra do Senhor, nós iremos passar um período de 1000 anos. Após esse período, então, a igreja ela vai retornar a esta terra que vai estar transformada, né, para que possa receber os eleitos do Senhor Jesus, e aonde nós sim, aí sim vamos morar, e o Pai vai junto conosco habitar. Certo. Aqui foram os anjos que fizeram esta promessa, né? Olha, por que vocês estão admirados, né? Porque
esse Jesus que dentre vocês foi assunto ao céu, ele virá da mesma forma. No capítulo 14 de João, quando Jesus falava da sua ida, né, de deixar o discípulo, eles ficaram tristes. Ele disse um versículo muito importante para a igreja, que a igreja se agarra nessa esperança, já aqui no capítulo 14, é o próprio Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mas é muito riquíssima essa passagem para a gente, que nós vivemos na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que todas as promessas que ele fez, ele cumpre, porque ele não é homem para mentir. Né? Então, nós sabemos que ele vai voltar, e como ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não disse, tem tantas moradas, ele disse, há muitas moradas. Então, quantos se arrependerem das suas ações, das suas atitudes, né? Nós, graças a Deus, passamos por esse processo também, e nós temos a certeza de que iremos habitar e iremos ocupar umas dessas moradas, né, junto ao Pai, através do Senhor Jesus. E a própria palavra diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, o caminho de acesso ao Pai é Jesus. Então, cada vez que nós ouvimos essa palavra, nós temos a fé e a certeza de que nós somos das criações do Senhor a mais abençoadas, né, dos seres, porque nós temos a promessa de vivermos ao lado do próprio Pai, através de Jesus. Toda a criação, né, pastor Domingos? Deus disse, haja, mas quando chegou no homem, a Bíblia diz que ele fez, né, com suas próprias mãos, né, com o barro, e disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Então nós somos a coroa da criação, a coroa. E nós devemos valorizar esse Deus, né? Devemos amá-lo, porque ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, para partilhar do seu amor para conosco, né? Então nós devemos andar alegres todos os dias, por ele ter tido compaixão de nós. Nós sabemos que o homem foi criado perfeito, mas caiu, mas Deus já tinha um plano, enviou o seu filho, e é por causa desse sacrifício que eu e o Senhor estamos aqui hoje, nós damos graças a Deus. Eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus, porque assim, quando ele nos criou, como você acaba de citar, ele criou todas as outras coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse que haja luz, então a luz se formou. Então que haja animais segundo a sua espécie, então ali se criou-se toda espécie de animais, né, que hoje nós conhecemos, né, terrestres, aquáticos e por aí vai. Mas quando ele nos formou de uma forma tão carinhosa, de uma forma tão especial, que ele nos moldou com as suas próprias mãos. Olha o privilégio que nós temos. Nós temos que ser muito gratos por isso, porque além de ele nos moldar e nos criar a sua imagem e a sua semelhança, veja bem como é que ele diz, façamos o homem a nossa. Ele não estava só, ele estava junto o Pai, estava junto o Filho e o Espírito Santo. E ali quando ele nos formou de forma ali tão amorosa, perfeita, aí ele nos dá da própria boca o fôlego da vida. Isso é de uma extrema bênção na nossa vida, que a gente não consegue, vamos dizer assim, dizer o quanto isso é, vamos dizer assim, especial para nós. Nós não conseguimos qualificar de tão bom essa nossa diferença da criação. Como você citou, e está escrito na Bíblia, nós somos a coroa da criação. Isso mesmo, nós damos graças a Deus. Agora, nós vamos aqui agora fazer uma segunda pergunta para o Senhor. Pastor Domingos, tá? Mateus 24, verso 27 e Apocalipse 1:7. A segunda pergunta é o seguinte: como será a sua segunda vinda? Como essa vinda se dará? Porque há muita discussão no meio teológico, né? Como essa segunda vinda?
é invisível ou não, né? Então eu quero perguntar ao senhor, como será a segunda vinda de Jesus? A Bíblia ela é muito clara a respeito disso. Uns defendem, né, que a segunda vinda do Senhor vai ser secreta, outros defendem que não vai ser secreta. Eu acredito que a vinda do Senhor não vai ser secreta, porque a própria Escritura, ela nos esclarece essa parte. É que a vida dele será, como está escrito aqui, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que acontece um relâmpago e trovões? São cheios de barulhos. Eles não são, vamos dizer assim, escondidos. Quando um relâmpago abre, você vê que clareou. Quando o relâmpago, o trovão acontece, você ouve as vozes do trovão. Então, a própria palavra do Senhor diz, se não estou enganado, parece que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo... deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, mas ela é em capítulo 4, o versículo não estou vendo mais, diz assim, que a volta do Senhor Jesus será com um grande alarido. O que é um alarido? É zoada, ela vai ser vista a todos os olhos. Por isso a palavra do Senhor diz, todo olho o verá e todo joelho se dobrará. Agora, muitos diziam assim, aí uns vão ser levados, outros vão ser deixados. Vão, mas nós temos que entender o seguinte, os salvos, nesse momento, vão ser arrebatados e os não salvos serão deixados, mas não ficarão vivos. Por quê? Porque a glória do Senhor eles não vão resistir. Por isso que eles vão procurar montes para tentar se esconder, porque a glória do Senhor ela vai envolver toda a terra. E os que não estão preparados vão ficar, mas não da forma que muitos defendem, porque muitos defendem que essa volta de Jesus vai ser levada, a igreja vai sumir, muitos vão ficar procurando, cadê meu amigo, cadê esse canto, cadê meu parente, cadê todo mundo? Não vai ser assim. Os que ficarem vão ver a glória do Senhor, mas não vão resistir, vão ficar mortos sobre esta terra. Por isso que você tem que ter direito, a palavra do Senhor nos diz, na primeira ressurreição, porque quando você está na primeira ressurreição, você está com a sua vida eterna garantida ao lado de Jesus. Como diz aqui no Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Amém. Então, nesse verso que o senhor leu aí, esse aqui não deixa dúvida. Não deixa dúvida. E como será? Não deixa. Tem como ser secreto? Não tem como. Em toda a Bíblia nós não achamos nenhuma vinda secreta. Nenhuma vinda secreta. Isso é verdade. E eu ainda digo mais, né? Porque antes dessa volta do Senhor Jesus, nós temos lá em 2 Tessalonicenses, você pode ler o capítulo inteiro, até recomendo para você que está nos assistindo agora, lá tem os acontecimentos que antecedem essa volta. E é muito interessante que lá você vai esclarecer muita dúvida. 1 Tessalonicenses é muito bom você ler, 2 Tessalonicenses é excelente você ler, quer dizer, toda essa história de dizer que vai ter um arrebatamento secreto, não se tem fundamento nessas cartas de Paulo nos esclarece, e nem lá no próprio Mateus, capítulo 24, que é escatológico, né? Que é escatológico, você não vai encontrar essa parte que vai ser escondido, que não vai ser escondido. Vai ser tudo ao vivo, todo olho verá e todo joelho vai se dobrará, e muitos vão se lamentar e não tomar a sua decisão. O momento é agora. Não deixe para amanhã. A sua decisão, o seu futuro ao lado do Senhor Jesus é agora. Muito bem. Ficou bem claro, né? Sim. Aos nossos espectadores que a volta de Jesus será, né, visível. Todo olho verá, será como um relâmpago, como o senhor bem falou, bem explicado, graças a Deus. Agora nós vamos aqui para uma terceira pergunta que eu vou fazer para o senhor. Quero que o senhor leia aí, 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou perguntar, a pergunta é a seguinte: Jesus ainda vai demorar? Porque aparentemente, pastor Domingos, humanamente falando, a igreja já prega há cerca de 2000 anos a vinda de Jesus, e há muitos escarnecedores, como diz o próprio Pedro aqui, onde está a vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, né? Que vê falar e não vem, né? Aqui, ele próprio aqui, o Pedro responde a essas pessoas.
qual é o motivo da aparente demora, né? Humanamente falando, que para Deus não tem essa demora. Certo. Porque está escrito que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia para o Senhor. Ou seja, o Senhor não morre, né? Não é como nós, que nós nascemos, crescemos, envelhecemos, depois morremos. O Senhor não, é eterno, né? Então, para Ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o que o senhor tem a dizer a respeito desta demora baseada em Pedro aí? A volta de Jesus não é que esteja demorando. Tudo tem um tempo determinado. A própria palavra do Senhor diz que há um tempo para tudo. Há um tempo para plantar, há um tempo para chorar, há um tempo para sorrir. Então, tudo tem um tempo. Então, nós seres humanos, às vezes, é que nos, vamos dizer assim, apressamos e queremos, né? Porque aqui não volta logo, eu já quero estar junto com o Pai. Não é assim que a coisa funciona com Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Respondendo a sua pergunta, eu gostaria que, por que ele ainda não voltou? Algumas coisas ainda têm que acontecer para que se cumpram as profecias, né? Muitos já estão no pó da terra, muitos já estão com Cristo, aguardando apenas a volta do Senhor para a ressurreição. Mas outros ainda que estão aguardando como eu dizia assim, se converter. Né? Jesus, o próprio Deus, tem dado chance para mim e para todos vocês, como graças a Deus eu fui alcançado pela graça do Senhor Jesus, mas ainda tem muitas pessoas que vão ser alcançadas. Não é que terão, que vão ser alcançadas por essa graça que para nós é maravilhosa. Então, esse é um dos motivos porque Jesus ainda não voltou. E outra, porque nós temos ainda dentro da escatologia, ainda outros acontecimentos, como por exemplo, ainda precisa ser revelado o homem da iniquidade, que ainda não foi, o espírito da iniquidade já opera, mas ainda não foi revelado este iníquo, que vai ser revelado. E ainda, quando isso acontecer, também vai acontecer também a apostasia. E a apostasia? É a pessoa que já foi uma pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo, mas que por um motivo ou outro acabou desistindo da caminhada cristã. E isso tem que se cumprir. Querendo o homem ou não, vai se cumprir. Porque toda palavra que nós temos lido desde a antiguidade até hoje, toda palavra se cumpre. Isso é inevitavelmente, como queira que não queira, ela se cumpre. Então essa é uma das coisas que ainda tem que acontecer para que a volta de Jesus se realize. Aqui o verso 9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Se fosse por Deus, nenhum ser humano se perderia, né? Nenhum. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Você vê como Deus ele é tão maravilhoso, porque nós não somos robôs. Ele nos deu, vamos dizer assim, a nossa própria caminhada. Ele nos deixou nas nossas mãos o poder de decisão. Mas ele disse, olha, tu vai escolher o caminho que você quer, né? Assim, popularmente falando. Mas ele ainda diz assim, mas eu vou te mostrar o caminho que tu deve seguir. Mas tu vai escolher se tu quer seguir o caminho que eu vou te mostrar, ou tu quer seguir o teu próprio caminho. Porque o coração do homem ele é enganoso. Há coisas que parecem ser bem, né? Há coisas que aos olhos do mundo parece que é a coisa mais maravilhosa, mas aos olhos do Senhor não é. Mas mesmo assim, ele, por misericórdia, ele nos dá o tempo, ele nos ensina, ele usa um irmão, ele usa uma irmã, ele usa quem ele quer para nos orientar, para que naquele dia alguém possa dizer assim, mas Senhor, eu preguei em teu nome. Mas, Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome, isso, mas se afasta de mim porque tu não fez a minha vontade. Então, eu não te conheço. Porque ele conhece os seus filhos. A própria palavra diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Outra coisa, pastor Domingos, eu lembrei aqui de uma coisa, que é umas pessoas que dizem que Jesus pode voltar nesse momento agora mesmo. Mas, como o senhor já falou, há coisas que ainda precisam se cumprir para Jesus voltar. Sim. Como aquela que ele diz, o evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. O ID, né? Então, o ID tem que ser em todo mundo. Sim, sim. Quando a igreja cumprir essa missão, aí sim, aí Jesus volta, porque aí todos já ouviram, tomaram a sua decisão, não é? Sim. Para
vida ou para a morte. E essa pregação, nós temos visto muito nos dias de hoje, ela tem avançado muito. Tem muitos missionários, né, em alguns países pregando, né, e outros ainda não foram alcançados, mas através da internet, a palavra ela tem alcançado muitas pessoas. Querendo ou não, as pessoas podem até não crer que um Jesus já veio e vai voltar de novo, mas já ouviu falar de Jesus, então não terá ninguém por inocente. Temos que ter isso na nossa mente, querendo ou não. Mas eu não acredito em Jesus, esse Jesus que vocês pregam, mas ele veio, querendo ou não, você ouviu falar, foi pregado. É verdade, pastor. Nós estamos ali muito próximo da volta de Jesus, é o que nós acreditamos. Como o senhor falou agora, o evangelho, a pregação do evangelho tem avançado. Nós sabemos daquele país da Coreia do Norte, um país muito rígido, tem até crianças presas por causa que na sua casa foi achada uma Bíblia, mas mesmo assim está sendo pregado. É o que nós acreditamos. Ninguém, pastor Domingo, pode barrar Deus. O homem pode se levantar, Satanás pode se levantar, mas o evangelho vai ser pregado. Não tem como barrar Deus. Ninguém pode barrar um Deus que a Bíblia chama de Todo-Poderoso. Deus tem os seus planos, tem as datas dele, e tudo se cumprirá de acordo com a sua palavra. Então, nós estamos vendo avançando rapidamente, se cumprindo a palavra do Senhor, e nós devemos nos preparar, estar alertas para não perdermos esta oportunidade de tão grande salvação, como o Senhor já bem falou, para os nossos espectadores. Aproveitem, a oportunidade é só nesta vida, após a morte segue-se o juízo. Então, nós estamos muito próximo da volta de Jesus. Não sabemos quantos anos ainda vai levar, mas como a internet, como o senhor falou, né, já tem ajudado muito na pregação do evangelho, os meios de transportes, não é? Aviões que levam os missionários. E primeiro, na época de Paulo, nós sabíamos que essas coisas não existiam. Era difícil, era bem complicado para ele chegar em Roma, quando ele viajou, que foi preso lá em Jerusalém. Passou-se muito tempo para que ele chegasse lá, mas hoje não, a tecnologia está ajudando a ser disseminado o evangelho e assim apressando, falando de certo modo, apressando a volta do Senhor. Que o Senhor use essa tecnologia e seus filhos para que Jesus volte logo a buscar a sua igreja. É só para você ter uma ideia. A palavra ela se cumpre, é maravilhosa, como desde lá dos primórdios, e hoje você vê o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer ainda no futuro, é uma coisa impressionante. A palavra diz assim, por se multiplicar, né, o conhecimento, né, o amor de muitos vai esfriar. E nós temos visto que isso tem acontecido. Essa mesma tecnologia que nós usamos para divulgar a palavra do Senhor, ela também é usada para desviar a atenção das pessoas que ouvem a palavra. Porque através do que nós temos nas nossas mãos, que é a internet, nós temos um mundo praticamente nas nossas mãos de informações. Então, quando a palavra de Deus diz assim, por se multiplicar o conhecimento, está falando da tecnologia. Porque ela está avançando de uma maneira tão rápida, absurdamente tão forte. Hoje você compra um aparelho com uma tecnologia de ponta, mas quando daqui a um mês já está ultrapassado. Então, a palavra está se cumprindo. Quer dizer, o conhecimento está se multiplicando e a iniquidade também, porque essa tecnologia que avança também está tirando o foco das pessoas, desviando as pessoas do conhecimento da palavra de Deus, achando que esse livro é um livro antiquado, quando, na verdade, ele é o mais moderno, atual e futurista que existe a Bíblia. É verdade, pastor Domingos. Você falando aí, fez me lembrar que hoje a tecnologia, eles editam vídeo de pastores, eles deturpando os vídeos, as falas, eles, para que tudo isso trazer prejuízo ao evangelho. Nós vemos aquele que é Satanás usando essas pessoas. A tecnologia que Deus está usando para pregar o evangelho, Satanás também está tentando atrapalhar a missão de Deus. É verdade. Então, mas nós temos a certeza, sim, existe essa batalha, mas existe também a vitória. E nós temos certeza que no final de todos esses acontecimentos, não tenha dúvida, a vitória é do Senhor.
Com toda Entendeu? certeza. Então, o inimigo ele já sabe que ele é derrotado, mas ele vai fazer de tudo para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, ele vai fazer de tudo para tirar o teu foco do Criador, para tirar você do caminho que ele escolheu para você. No final, o preço é muito grande. Agora, vamos aqui para a quarta e última pergunta do nosso aqui, que eu vou fazer para o senhor, é que a quarta pergunta diz assim: como ficará esta terra após a segunda vinda de Jesus? O senhor deu até um adiantamento aí, falando. Sim. Aqui, Mas a gente vai entrar em detalhe. leia, o senhor pode fazer para o senhor se fundamentar aí, Jeremias 25, 32 e 33. Eu gostaria que você lesse para mim, porque eu estou com... Vou ler aqui, Sim. Fica mais rápido. Me facilita, né? Vai facilitar, é verdade. Sim. Diz assim, ó, 32. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação, uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém planteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Veja como a palavra do Senhor ela é interessantíssima. Veja bem, ó. Jeremias já apontou para o futuro, Apocalipse também. Paulo também fala a respeito disso, como que vai ficar essa terra aqui após o arrebatamento do Senhor. Muitos dizem que vão ficar, que vai ficar pessoas aqui, vamos dizer assim, sem direcionamento, vivendo de acordo com o bem entender. Isso não vai acontecer, porque na vinda do Senhor Jesus Cristo, e esses acontecimentos de desgraças e coisas, nós temos visto acontecer hoje. Nós temos visto muitas pandemias, muitas guerras, muitas doenças. Nós temos visto tantos acontecimentos no meio de nós, seres humanos, que se você observar, não faz parte disso. Isso são acontecimentos bíblicos. Você vai ficar com a sua mente muito aguçada. Assim, a volta do Senhor Jesus é muito em breve. E a terra, ela vai ficar desolada na volta do Senhor Jesus Cristo. Por quê? A glória do Senhor Jesus Cristo matará os ímpios. A terra ficará sem vida. A terra vai ficar aqui deserta, desolada, aonde os mortos não poderão enterrar seus mortos. Ou seja, não haverá uma segunda chance após a vinda do Senhor Jesus. Não se iluda, porque não vai haver uma segunda chance. A segunda chance vai ser essa que nós temos hoje, do Deus nos permitir. Amanhã, ninguém sabe. Hoje eu estou aqui conversando com vocês, amanhã eu posso estar já dormindo, né, e voltando ao pó. Não sei, Deus é que sabe. Mas eu digo, não pensem de maneira nenhuma, não se iludam, que quando Jesus voltar, vai ficar vida, a terra vai ficar desolada, ela não vai ter nenhuma vida sobre este plano terrestre. Então, por isso que Satanás vai ficar aprisionado, porque não vai ter quem tentar. Agora, após os 1000 anos, que nós até conversamos aqui, né? Isso é muito bom, muito bom. Após os 1000 anos das bodas do Cordeiro, aonde a igreja vai estar, olha, veja bem como vai ser maravilhoso, comemorando com o próprio Cristo, o próprio Deus, a sua redenção. A própria igreja, após esses 1000 anos, vai voltar. A nossa morada definitiva não vai ser no céu, vai ser aqui sobre esta terra. Essa terra ela vai ser transformada, mas quando a segunda ressurreição ocorrer, para quê? Para que haja a punição definitiva. Os ímpios vão ressuscitar para receber o juízo. Por isso a palavra de Deus, bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição, porque na segunda ressurreição não haverá mais nenhuma chance. É o que no Sermão do Monte Jesus falou. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E você vê, por que nós vamos herdar a terra? Porque é promessa de Deus para nós.
Nós vamos habitar aqui para sempre. Aqui a palavra de Deus nos diz que os montes não vão mais existir, né? Vai ser plana. A nova Jerusalém, ela vai descer adornada dos céus para a habitação do justo. O próprio Deus vai conviver entre nós. Aqui os mares também não vão mais existir, porque vai ser um novo céu e uma nova terra. O que é um novo céu e uma nova terra? É uma nova ordem de governo, que quem está no comando? Lógico que Deus nunca perdeu o comando, mas que vai estar sempre à frente, o próprio Deus, a própria luz de Deus vai iluminar esta terra. O sol não vai mais existir, mas a glória de Deus é mais do que suficiente para iluminar toda a terra. E aqui a palavra de Deus diz que a criança vai brincar com o unhão, né? Então tudo vai haver paz, vai haver harmonia, vai ser uma coisa que nossa mente não consegue imaginar. Por mais que nós possamos estar tentando, vai ser dessa forma, não é, vai ser muito melhor. Aqui, nós falando aqui ainda, Jeremias aqui no capítulo 4 diz assim, ó, olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Aqui Jeremias mais uma vez falando de como vai ficar a terra. Quando Jesus vier aqui, o evento é estrondoso. As coisas, essa terra vai tremer. Como não vai ficar o mar no momento da volta de Jesus, com a presença de Jesus? Essa terra aqui, Jeremias está falando de como ela vai ficar. Os montes tremiam, ele olha para o futuro e vê o que nós já estamos falando aqui de como vai ficar a terra após a vinda de Senhor Jesus Cristo. Não é como as pessoas dizem. Eles usam aquela passagem que o Senhor já falou aqui também de Mateus 24, um será levado, outro será deixado, mas eles esquecem que Jesus falou, será como nos dias de Noé. No dia de Noé ficou alguém vivo? Não ficou. Então eles se esquecem, ao ler um pouco antes, que Jesus está falando que no dia dele será como no dia de Noé. Ele disse, um será levado, outro será deixado. Então nós temos que olhar, não só um verso isolado como fazem, com todo o contexto, aquela perícope ali nós estamos lendo, para que possamos ter o verdadeiro entendimento. Há muita confusão, pastor Domingos, porque as pessoas, nós vamos ver na internet, muitas pessoas abrem canais e vão falar de coisas, de versos isolados, de passagens isoladas, sem considerar a Bíblia como um todo, sem um conhecimento geral. Ele vê um verso aqui e ele vai e diz, olha, o que vai acontecer, mas não sabe do que está falando, do momento que aconteceu, talvez já aconteceu. Então há muita confusão por causa disso, mas nós aqui estamos falando, né? Jesus falou que será como no dia de Noé, um será levado, outro será deixado. Então já fica bem claro, quem vai ser poupado é o povo de Deus, que vai ser poupado, vai ser levado com Cristo, né, para os céus, e os outros serão destruídos, como os ímpios foram destruídos lá naquele juízo que teve com água. Assim também a vinda de Jesus é outro juízo que nós estamos esperando. É um grande, terrível dia do Senhor. Grande para nós, terrível para quem não se converteu. Aí, irmão, há choro e ranger de dente. Pessoas que poderiam ter aceitado a Jesus, mas ficou brincando, deixou para depois, eu estou muito jovem, quando eu ficar mais velho vou aceitar. Aí o inimigo ceifa aí fora no mundo, ou seja, perdeu a oportunidade. Outros ficam brincando de ser crentes, também vão perder a oportunidade, e esse dia vai ser terrível. Para os que não estão com Cristo. Para que não estão com Cristo. Porque para os que estão com Cristo, vai ser o dia mais maravilhoso, já esperado por toda a igreja. Quando você fala a respeito de um vai ser levado, o outro vai ser deixado, o que vai ser deixado vai ficar morto. Vai ficar morto. Não vai ficar, o que vai ficar vivo é o que vai subir com o arrebatamento, que vai com Cristo, entendeu? Então nós temos que entender e separar que hoje muitas pessoas estão enchendo os templos
não para buscar a palavra do Senhor como ela é na sua essência. A palavra do Senhor fala na sua essência, fala da volta de Jesus, fala de um arrebatamento, de uma igreja que vai morar com o próprio Deus. Mas hoje as pessoas estão mais interessadas em encher os templos, os grandes templos, em busca de dinheiro, prosperidade, deixam, né, a mais importante, que é a presença do Senhor Jesus na sua vida como vamos dizer assim, um domínio de esperança para aquele grande dia, e vão buscar os bens materiais. E ali, aquelas pessoas que enchem esses grandes templos, meus irmãos, ouvem a palavra, mas de forma distorcida. Porque quando nós estamos com a verdadeira palavra, a nossa esperança não são nos bens materiais, é na volta de Jesus. Essa é a maior esperança que um crente, que um salvo em Cristo Jesus tem no seu coração, que é a volta de Jesus. Aí as pessoas vão para esses grandes templos, só para mim passar a palavra para o senhor, o comichão no ouvido. Vocês sabem o que é um comichão no ouvido? A pessoa só vai para ouvir aquilo que vai agradar o ouvido delas. Porque se você chegar assim, olha, Jesus está voltando, Jesus ele vai levar a sua igreja, quem não for vai ficar perdido, ele não está nem aí. O que ele tem de interesse é apenas no financeiro. Ele que acha que só é abençoado se for na parte financeira. E a nossa maior bênção é Cristo Jesus, na volta do Senhor, a salvação através dele, que é o único, ele é o único e suficiente, que salva e que deu sua vida por cada um de nós. Nós que somos crentes, pastor Domingos, nós devemos levar em consideração aquela palavra, deveria morar em nosso coração. Aquela que Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas como o senhor falou, o povo está invertendo a ordem. Sim. Está buscando as coisas materiais, deixando o reino em segundo plano. Às vezes até em terceiro. Às vezes em terceiro, porque busca o financeiro, busca também os prazeres, né, seculares, aí só lá para frente é que vem, aí tem aquela ideia, eu posso fazer o que eu quiser, Deus vai perdoar tudo o que eu me der da tempo para me fazer. E não é assim, ele diz para nós assim, filhinho, eu estou te chamando, estou te orientando, segue o que é bom, é a orientação dele. É verdade, pastor. Então, nós, irmãos, de tudo que nós conquistamos aqui nesse mundo, que o homem, falando de modo geral, o homem pode conquistar, ele pode obter uma esposa linda, é um dia muito alegre, ele pode conquistar a sua formatura, riquezas, é grande alegria seu carro próprio, sua casa linda, ele pode formar os seus filhos, se alegrar com seus filhos no dia do seu aniversário, tudo isso é uma alegria, mas nada se pode comparar com aquele dia. Não pode, nada é comparado. Quando nós vimos Jesus voltando nas nuvens para buscar a sua igreja, nós não temos nem a dimensão, com palavras humanas, nós não podemos descrever esta tão grande alegria. Paulo já nos diz, né, que ele viu coisas, né, maravilhosas, inefáveis. O que é essa palavra inefável? Que são coisas que ele, como um homem, não consegue explicar. De tão maravilhosas coisas que ele viu quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele viu coisas maravilhosas. Quando ele fala assim, inefável, quer dizer, ele não consegue descrever as maravilhas que ele presenciou lá. Entendeu? E isso também é preparado para nós. Pastor Domingos, então eu vejo, quando falamos da alegria, diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, é o Salmo que diz isso. Então eu vejo que a igreja, como um todo, existe uma parte de cristãos que eles são muito alegres. Mesmo eles expressam, mesmo neste mundo, mesmo sofrendo, você vê no rosto dele que há um brilho. O que é que nós podemos deduzir com isso? Que é a presença de Deus na vida dessas pessoas. É isso que nós devemos priorizar em nossa vida hoje, é a presença de Deus. Nós podemos perder amigos, nós podemos perder riqueza, carros, casa. A única coisa que nós não podemos perder na nossa vida é a presença de nosso Senhor. Porque se nós perdemos a presença de Deus na nossa vida, nós perdemos a alegria,
nós perdemos o desejo de evangelizar, nós perdemos o desejo de orar. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado com a presença de Deus na nossa vida. Isso é um conselho muito interessante do próprio Senhor Jesus, que sem Ele nada nós podemos fazer. Porque às vezes nós podemos até conquistar muitas coisas e bens materiais, tudo, mas o mais importante, se nós não estivermos na presença dEle, nós não vamos ter, que é a salvação. Então o que se pode fazer? Ninguém vai entrar no céu, ninguém vai entrar na nova terra que está sendo prometida, que foi prometida para nós, sem Ele, sem o Senhor Jesus. Então, o homem, a própria palavra de Deus, o que adianta você que está nos assistindo agora ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Né? Então nós temos que ter isso na mente. E que me faz lembrar aquela passagem do jovem rico, né? Quando ele pergunta para o Senhor Jesus, né, o que ele poderia, né, fazer para alcançar, e o Senhor Jesus começa a citar, olha, guarda os mandamentos, né, honra teu pai e tua mãe, e diz, olha, eu tenho feito tudo isso desde a minha meninice. Aí diz, mas tu quer ser perfeito? Vai lá e vende tudo que tem, abre mão do que tu tem e vem e segue. Mas Jesus, por que Jesus falou isso para ele? Porque conhecia o coração dele, que era o quê? Era avarento. Então ele colocou a riqueza que ele tinha, que ele herdou, acima do próprio Criador, que foi o Senhor Jesus. Jesus, no primeiro momento, não mandou ele vender nada, só mandou assim, vem me seguir, né? Mas ele, querendo ser perfeito, disse, não, mas só isso. Aí vai lá, gente, o que tu tem, vem me seguir. Aí ele achou que já foi um pouco demais, entendeu? A nossa fala aqui hoje sobre a vinda de Jesus, aqui nós podemos resumir aqui que foi maravilhoso, ficou bem claro para os espectadores. E agora eu peço ao pastor Domingos Vieira que faça as considerações finais, agradeça aos espectadores. O senhor está com a oportunidade. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por esta oportunidade, né, porque são todas as oportunidades como essas são ímpares, né? Então, quando surge uma oportunidade como essa, você tem que agarrar com unhas e dentes e participar e se alegrar e agradecer, porque você tem a oportunidade de levar a palavra do Senhor às outras pessoas, né, que talvez até estão ouvindo, mas às vezes não dão muita atenção naquele momento. E quando a gente fala a respeito do Senhor Jesus, nós falamos com alegria, né? Então, assim, nosso coração se enche de muita alegria. Quero aqui agradecer ao pastor Carlos Sérgio, né, também pelo convite que ele me fez, né? Graças a Deus, hoje eu estou aqui, né, na presença do pastor Magno, do pastor Carlos Sérgio, principalmente do Senhor Jesus. O coração está alegre, porque participar de uma conversa como essa é motivo de muita alegria, porque nos esclarece a nossa mente. Nós temos a certeza de que existe um Deus que está nos orientando, nos capacitando cada dia mais para essa jornada, para essa caminhada. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, a você, pastor Carlos Sérgio, por este convite. Espero que eu possa, quem sabe, um dia, né, ser convidado de novo por vocês e estar de volta aqui também, compartilhando a palavra do Senhor com todos. Eu lhe agradeço, foi uma honra. A honra toda minha. Você será afirmado muito bem. Eu estou alegre, pastor Carlos Sérgio. Nós agradecemos, que Deus nos abençoe. Amém. Amém.